Boa noite. É com muita alegria que estamos aqui no Grupo Espírita Fraternidade para mais uma palestra pública. E hoje o tema será Provas e Expiações. E para começarmos, vamos fazer nosso preparo de ambiente lendo o capítulo 23, Realidades, do livro Agenda Cristã, de André Luiz. O palhaço que você ironiza é, frequentemente, valoroso soldado do bom ânimo. A mulher, extremamente adornada, de que você costuma desaprovar, em muitas ocasiões está procedendo assim para ajudar numerosas mãos que trabalham. A cantora que baila sorrindo e da qual você comumente se afasta entediado, na suposição de conservar a virtude, geralmente procura ganhar o pão para muitos familiares necessitados, merecendo consideração e respeito. O homem bem posto, que lhe parece preguiçoso e inútil, talvez esteja realizando trabalhos que você jamais se animaria a executar. Não julgue o próximo pelo guarda-roupa ou pela máscara. A verdade, como o reino de Deus, nunca surge com aparências exteriores. Vamos elevar nossos pensamentos a Deus e pedir a assistência dos amigos espirituais para que possamos, nesses instantes, sermos envolvidos com luz e amor, para que possamos desenvolver as atividades da melhor maneira possível e que nossos corações possam ser tocados pelas realidades internas e não pelas máscaras ou aparências exteriores. Que possamos efetivamente aprendermos a não julgar e, mais do que isso, a vivenciar os ensinamentos do Mestre. Que Jesus esteja conosco hoje e sempre. Bem, o tema é Provas e Expiações. Né? A doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, apresenta uma visão profunda e consoladora sobre as dificuldades enfrentadas pelo ser humano durante a nossa jornada evolutiva. Entre os conceitos fundamentais dessa doutrina estão as provas e as expiações, que representam mecanismos divinos para o progresso moral e intelectual, né, espiritual. Enquanto as provas são desafios pedagógicos que visam ao crescimento, as expiações são consequências naturais de ações passadas que exigem reparação. Ambas, no entanto, apresentam como oportunidades de aprendizado e redenção. Nunca são consideradas castigos. Deus não castiga, Deus não pune, Deus ama. E essa é uma coisa fundamental que a doutrina espírita nos orienta, nos ensina. Abordaremos a natureza dos processos de provas e expiações à luz das obras básicas de Kardec, complementadas pelas reflexões de Joana de Ângeles no livro Plenitude, demonstrando como o Espiritismo esclarece e consola perante as vicissitudes, as adversidades da vida. Os espíritos evoluem, bem como os planetas. Esse é um princípio que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3º, há muitas moradas na casa do meu Pai, e no Evangelho e no Livro dos Espíritos, segunda parte, escala espírita. É importante estudar esses dois capítulos. A classificação dos mundos habitados, conforme descritas lá no Evangelho segundo o Espiritismo, mostra que a evolução planetária ela está intimamente ligada com a evolução dos seres que neles habitam. Né? Podemos comparar os mundos como escolas de alfabetização, ensino fundamental, ensino médio, ensino superior e de pós-graduação. E, obviamente, que em cada escola nós temos um tipo de aluno
E em cada escola não há só alunos. Nós temos várias outras categorias, como professores, diretores, funcionários com atividades administrativas. Assim são os mundos. Eles têm um predomínio de um grupo, mas você tem toda a estrutura necessária para que eles possam evoluir. Os mundos primitivos são destinados às primeiras encarnações da alma. São inferiores ao planeta Terra, física e moralmente. São as escolas de alfabetização. A existência nesses mundos de provas, nesses mundos primitivos, é quase toda material. Reinam soberanas as paixões, sendo quase nula a vida moral. Todo o tempo do indivíduo encarnado é utilizado para a sobrevivência física. Se nós olharmos na história do planeta, nós vamos perceber que por longo tempo a Terra viveu assim, até mais ou menos aproximadamente 10 mil anos atrás. Eu, pessoalmente, avalio que se a gente tiver que definir um momento em que a Terra deixou de ser um mundo primitivo para ser um mundo de provas e expiações, para mim, esse momento aconteceu na invenção da escrita. Mas é uma questão de fórum íntimo e vamos aqui continuar nos mundos. E nós vamos encontrar os mundos de provas e expiações. São aqueles mundos que estão na mesma categoria da Terra atualmente. Nós temos aí misturas entre o bem e o mal, ainda havendo mais mal do que bem, infelizmente. São as escolas de ensino fundamental. Nessas escolas, há tecnologia e conforto material. A distribuição de bens ainda é muito desigual. Aplica-se parte do tempo para as conquistas materiais e parte do tempo para as conquistas espirituais. Já é um avanço em relação aos mundos primitivos. Nesses mundos habitam espíritos imperfeitos, que somos nós. Se nós estudarmos no Evangelho segundo o Espírito, no Livro dos Espíritos, nós vamos facilmente nos classificarmos, nos enquadrarmos como espíritos imperfeitos. 3 ordens: espíritos imperfeitos, que somos nós, bons espíritos e espíritos puros, que são a nossa destinação futura e final. Nos mundos de regeneração, as almas ainda têm o que espiar, mas aurem novas energias. Já são locais onde nós temos repouso das fadigas intensas das lutas dos mundos expiatórios. Já há mais bem do que mal. Olha que mudança fantástica. Servem de transição entre os mundos de provas e expiações e os mundos ditosos e felizes. Os mundos de regeneração podem ser comparados ao ensino médio. A desigualdade social é muito inferior à verificada na Terra. Por exemplo, no ensino fundamental, nós temos alunos no primeiro ano ao 9º. No ensino médio, nós temos no primeiro ano ao 3º ano. As desigualdades sociais, intelectuais, são muito inferiores. E se nós estamos aqui, no mundo de provas e expiações, em transição para o mundo de regeneração, e ainda defendemos as desigualdades sociais, tais quais aquelas que nós encontramos, nós não estamos nos preparando para viver no mundo de regeneração. Os mundos ditosos e felizes são os mundos onde o bem sobrepuja o mal. A vida é mais longa e semimaterial. Praticamente não há desigualdades sociais. Os espíritos que neles habitam não têm mais o que espiar. São as escolas de ensino superior. Os mundos celestes ou divinos, nós temos as habitações dos espíritos puros, onde exclusivamente reina o bem. Não há classes sociais. Todos pertencem à mesma ordem. Os espíritos que neles habitam não têm mais necessidades de reencarnar. Então, nós evoluímos enquanto espíritos e os mundos onde nós habitamos também evoluem. Se eu evoluo mais rápido do que o mundo, eu sou convidado a habitar um mundo diferente. Se eu evoluo mais lentamente, eu também sou convidado a
habitar um mundo compatível com meu estágio evolutivo. Bem, o que vem a ser uma prova? As provas são as experiências pedagógicas sugeridas pelos guias espirituais ou solicitadas pelo espírito reencarnante, com o objetivo de acelerar o seu progresso intelectual e moral. Examinadas as suas fichas evolutivas, avaliadas as suas probabilidades de vitórias e os recursos ao seu alcance para o cometimento, aí sim são ofertadas as provas. Olha só, não adianta querer, eu sou no ensino fundamental, eu quero entrar na universidade. Não vai conseguir, porque eu não tenho condições para isso. Então, há uma seriedade da equipe espiritual na escolha das provas. As provas não têm caráter punitivo, mas educativo, e podem ser modificadas conforme o livre-arbítrio do indivíduo. Podem mudar de curso, elas podem ser suavizadas ou agravadas conforme o desempenho do espírito reencarnante. O indivíduo, pela ação do amor, pode alterar para melhor o seu desempenho e suas atividades ante as provas, minimizando os sofrimentos, ou podem agravar, agudizando também os seus sofrimentos. No Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec explica: as vicissitudes da vida são de duas espécies. Ou, se o preferirem, tem duas causas muito diferentes. Umas têm sua fonte na vida presente, outras fora desta vida. Muitas vezes são simples provas buscadas pelo espírito para concluir a sua depuração e ativar o seu progresso. Provas, causas atuais e causas anteriores das aflições. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 9. Joana de Ângeles, no livro Plenitude, ela complementa: a provação apresenta-se como tendências, aptidões, limites e possibilidades sob controle, dores suportáveis e alegrias sem exageros, que facultam a mais ampla colheita dos resultados educativos. Nos mapas dos compromissos de provações, normalmente não figuram as injunções mais aflitivas, nem as conjunturas traumatizantes e irreversíveis. Normalmente, nas provas, não há processos de paralisias, doenças irrecuperáveis, alienações mentais. Entretanto, pode ocorrer, por meio de escolha pessoal do próprio indivíduo para uma melhor aprendizagem, escolhas de situações similares, libertando-se de uma carga rude de inferioridade moral. Pode acontecer nas provas isso? Pode, por escolha do próprio indivíduo. Como é que eu posso saber que é uma prova? Pela resignação e coragem demonstradas pelo educando, e até mesmo na sua alegria diante das ocorrências dolorosas. As ocorrências na esfera física são de breve duração, não se alongando por um longo período. Elas apresentam curta duração, entretanto, deixam marcas demoradas de como elas foram vivenciadas. Toda aprendizagem propõe esforço para ser assimilada, e toda ascensão exige o contínuo, a contínua persistência e a valorização das ações aprendidas. Os compromissos negativos, pois, eles podem ressurgir no esquema da reencarnação como provações unificadoras, que o amor suaviza e o trabalho edificante consola. A expiação, diferentemente das provas, são processos corretivos decorrentes de faltas persistentes, reiteradas, cometidas pelo aprendiz em existências anteriores. Elas são impostas pela lei de causa e efeito e visam a reabilitação, não a punição. Ela é imposta, irrecusável, por constituir a medicação eficaz, a cirurgia corretiva para o mal que se agravou. O recurso expiatório, ele só é aplicado ao infrator reincidente, que no educandário das provas mais agravou a sua situação.
derrapando para os abismos da rebeldia e da alucinação propositais. Entre esses, nós vamos encontrar suicidas premeditados, homicidas frios, adúlteros contumazes, exploradores de vidas, vendedores de prazeres viciosos, tais como drogas alucinógenas, sexo, álcool, jogos de azar, a chantagem e muitos artigos da crueldade humana catalogados nos estatutos divinos. Seja qual for o erro, ela objetiva reeducar e conquistar o indivíduo, não o eliminando. Jamais intentam vingar-se do alucinado, busca recuperá-lo, porque todos nós somos passíveis de reabilitação, segundo a doutrina espírita. Se apresenta normalmente como paralisias, limitações orgânicas e mentais, patologias congênitas sem possibilidades de reequilíbrio, certos tipos de loucura, de cânceres, de enfermidades degenerativas. Pode, entretanto, haver portadores de expiações que não apresentam essa aparência exterior. São seres que estertoram em conflitos cruéis, instáveis e insatisfeitos, infelizes e arredios, carregando dramas íntimos que os machucam constantemente. Podem apresentar aparência agradável, podem conquistar simpatia sem que se libertem dos estados íntimos mortificantes. Ela pode ser atenuada, não, porém, sanada. Quando se restaura o equilíbrio perdido, reconduz-se o delituoso à situação que se encontrava antes da queda brutal. Pode ser identificada também pela revolta do educando diante das situações que vive. Mas Joana também nos fala que há, em nome do amor, casos de aparentes expiações, seres mutilados, surdos, mudos, cegos e paralisados, rancenianos e aidéticos, entre outros, que escolhem essas situações para lecionarem coragem e conforto moral aos enfraquecidos na luta e desolados na redenção, como eu falei agora há pouco. A consciência não perdoa no que concerne a deixar no esquecimento o erro executado. O nosso perdão nós conquistamos mediante a reparação do ato equivocado que nós cometemos. Normalmente, se nós interrogarmos as nossas consciências, nós poderíamos refletir: se nós tivéssemos feito tal coisa ou deixado de fazer tal coisa, nós não estaríamos passando por tal ou tal situação. Está lá nas causas atuais das aflições no Evangelho segundo o Espiritismo. Quando nós esquecemos de buscar o que é essencial para o espírito, o que é invisível aos olhos, nós vamos sofrer. Joana nos traz o seguinte: na variada gênese do sofrimento, todo esforço para mitigá-lo, sem a remoção das causas, não logrará senão paliativos, adiamentos. Se nós queremos nos libertar da dor, do sofrimento, se nós queremos nos recuperar, se nós queremos passar pelas provas, nós precisamos estudar, esforçar, enfrentar, dedicar e superar. Deus, porém, quer que todos os seus filhos, todas as suas criaturas progridam e, portanto, ele não deixa sem correção qualquer desvio que nós cometemos, mas todos eles visam recuperar o indivíduo. Os sofrimentos, gente, não decorrem do erro, né? Eles são uma advertência de que nós procedemos de forma equivocada. Nós não temos que, no entanto, que o sofrimento suportado neste mundo denote a existência de determinada falta. Ele pode ser meramente uma oportunidade de aprendizado.
Se eu estou sofrendo, pode ter sido erro, mas pode ter sido oportunidade de crescimento. Irmã Sidufo nos fala na dor do crescimento e da dor do martírio, em Reforma Íntima sem martírio, nos mostrando essa diferença. O amor, ele é o antídoto para todas as causas de sofrimento, por proceder do divino psiquismo que gera e sustenta a vida em todas as suas expressões. Joana nos traz isso no livro Plenitude. E no Evangelho nós vamos encontrar felizes aqueles que amam, pois não conhecem nem a miséria do corpo, nem as angústias da alma. Pouco importa, gente, se estamos passando por uma prova ou por uma expiação. Pouco importa se o nosso colega do lado esteja passando por uma prova ou por uma expiação. O que importa é o aprendizado que nós podemos tirar da situação, nos tornando seres melhores, mais próximos de Deus. Pouco importa se nós estamos passando por provas e expiações ou os nossos companheiros. O que importa são o que nós podemos fazer para aliviar as nossas dores e as dores daqueles que compartilham a caminhada com a gente, atenuando as consequências negativas das experiências que estamos ou estão vivendo. Provas ou expiações são oportunidades que nós temos de aprender ou de redimir de erros que nós cometemos, de equívocos que nós realizamos no passado. Que nós possamos refletir a importância da solidariedade, da fraternidade. Nós não evoluímos sozinhos, nós só evoluiremos se nós estivermos acompanhados. Nós evoluiremos coletivamente, como André Luiz nos traz de forma tão bela em toda a sua obra, nessas 16 obras que Chico Xavier psicografou. Que possamos também refletir sobre os ensinamentos de André nesse processo coletivo de aprendizado. Eu vou me transformar individualmente, eu vou aprender individualmente, mas eu preciso compartilhar esse aprendizado. E eu posso aprender com os aprendizados dos outros. É muito mais fácil, muito mais prazeroso nessa caminhada. Que Jesus nos proteja e nos ampare, hoje e sempre. Vamos então elevar nossos pensamentos a Deus e agradecer aos amigos espirituais, agradecer a Kardec pelo espiritismo, aos amigos espirituais pela assistência, pela solidariedade, pela compreensão que sempre nos oferta. Obrigado, Senhor. Obrigado, amigos. Obrigado por toda a ajuda, por todo o amparo, por todo o acolhimento. Pedimos que nesta semana possamos guardar em nossos corações muita paz, muita harmonia e muito desejo de continuar aprendendo. Que possamos nos tornar gratos sem reclamar das situações que nos chegam, muito pelo contrário, buscarmos ver em cada uma delas aquilo que nos serve de útil para o nosso crescimento intelectual e moral. Que Jesus nos proteja e nos ampare, hoje e sempre. Muito obrigado a todos e até a próxima oportunidade.